Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai tratar de um tema sobre o qual eu venho me debruçando e colocando ele em posts, em vídeos, há muitos conselheiros que tratam dele, há inúmeros programas de rádio que eu já fiz sobre ele, livros que nós já lançamos, enfim, essa temática envolve uma conjugação extremamente complexa que funde messianismo político, religião e política, escatologia, apocalíptica. Portanto, é um tema que a cultura simbólica trata, não é? De modo que o que eu vou falar hoje, ao contrário do que o leigo possa pensar, não tem relação com política, ou seja, não é política pura e simples. É um tema que toca a política, mas é um tema umbilicalmente ligado à história da escatologia, da profética, não é? Do Apocalipse. É um tema sobre o qual a cultura simbólica se debruça. Nós terminamos o ano passado um curso que durou mais de um ano sobre messianismo político. Esse tema é um tema extremamente complexo. Mas, vamos lá. Foi lançado internacionalmente, há algum tempo, uma falsa direita, falsa, ou extrema direita, segundo a linguagem técnica, que diz-se a favor do resgate e da proteção da Igreja Católica, da forma de vida católica. Entretanto, aqui nós temos algumas questões. Nós temos no Ocidente uma entidade ou várias entidades que são as responsáveis pela religião católica. No caso, especificamente, esta entidade, a maior entidade do Ocidente, é precisamente a Igreja Católica Apostólica Romana, né, dentro das divisões entre a Igreja Latina e a Igreja Bizantina. É este histórico desta entidade, desta organização, como queiram, que está na base da formação do que hoje nós entendemos como cultura ocidental. Portanto, sobre uma perspectiva aqui estritamente religiosa, um grupo político, nenhum grupo político pode, portanto, estar a falar em nome de Roma, em nome da Igreja, porque a Igreja é a Igreja. Ela já tem os seus cardeais, os seus bispados, né? Ela tem o seu chefe. No caso da Igreja Latina, que é o Papa. Pois muito bem, existe uma situação muito curiosa que é o seguinte: a Igreja Latina tem um chefe, que é o Papa. As igrejas bizantinas não têm uma estrutura centralizada, como a Igreja Romana. A maior parte dos ataques que estão sendo feitos em cima da Igreja Latina, não das igrejas bizantinas. É preciso estar atento a isto. Pois bem, então aqui nós já temos um problema. Esta direita que surge é uma direita que surge, portanto, querendo assumir o lugar de Roma, da Igreja Romana, e mais, é uma direita que surge falando da junção de uma cultura judaica cristã. Não existe nenhuma cultura judaica cristã, né? Embora esta terminologia esteja sendo utilizada conceitualmente, ela não só é uma aberração, bem como ela é de uma incongruência incrível. O Ocidente nasceu enquanto cultura cristã, né, religião cristã, numa disputa com o judaísmo. É a antítese do judaísmo, em muitos aspectos. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são religiões inconciliáveis, sobretudo porque o judaísmo não tem a noção de trindade, o islamismo também não,
De modo que é incongruente, mas eu não vou entrar nessa questão aqui, propor uma cultura judaica cristã. O Ocidente, nós temos uma cultura ocidental e cristã. A base do que hoje nós chamamos Ocidente vem da filosofia grega, do direito romano e da moral cristã. Portanto, na base do que nós construímos como Ocidente, nós temos duas vertentes pagãs, a Grécia e Roma, e nós temos a moral cristã. Isto convive e tem convivido há muito tempo. Aliás, uma das coisas que a Igreja Católica fez foi exatamente ter uma elasticidade para colocar para conviver essas diferenças, com muita dificuldade, mas isso foi feito. O que está acontecendo? O portal Disparada, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e há muitos artigos sobre isso na própria Europa, né? No Brasil é que essas coisas não chegam. No último domingo, Steve Bannon declarou claramente guerra ao Papa Francisco, né? Bem, Steve Bannon é precisamente o ex-estrategista de Donald Trump, que foi defenestrado da Casa Branca por Donald Trump, defenestrado da pior forma possível, atirado como um traidor. Esse homem é o atual líder internacional das pautas do populismo de direita e é um aliado próximo a Jair Bolsonaro. De acordo com Bannon, por exemplo, Bolsonaro é o melhor representante do seu movimento, ao lado do italiano Matteo Salvini. Isso, quanto a mim, é uma frase absolutamente perigosa, mas extremamente indicativa. Então o eixo Bannon-Bolsonaro é conhecido porque está sendo divulgado, largamente divulgado. Aliás, o presidente, quando esteve nos Estados Unidos, encontrou-se inclusive com o indivíduo, e os seus filhos fazem questão de dizer que estão seguindo orientação deste tipo. Vamos entender quem é Steve Bannon. O que é interessante aqui é o seguinte: a investida deste milionário americano, estadunidense, contra o Papa Francisco. Bem, ao pensar em Papa Francisco, nós temos que pensar na Igreja Romana. Aqui é que entra a escatologia. Dentro de uma visão escatológica e dentro da profética, fala-se da chamada apostasia de Roma, né? E há muitas profecias que prevêem a queda de Roma. Depois da queda de Roma, sobretudo no campo da profética de Joaquim de Fiore, um monastério, preste atenção a isso, um monastério haveria de conduzir o novo cristianismo. Esses assuntos que aqui no Brasil são tratados com absoluta irresponsabilidade, porque a incultura brasileira é monstruosa. Lá fora, eles são tratados com muita seriedade. Muito bem. Steve Bannon e um grupo de milionários, que quase ninguém sabe quem são, alugaram um monastério perto do Vaticano, o monastério Trisulti, que fica na comunidade de Collepardo. A comunidade está revoltada com o que está acontecendo em Collepardo. Então esse monastério Trisulti estava teoricamente abandonado, foi alugado por uma equipe que vai criar uma equipe de bilionários populistas de direita, cuja missão, prestem bem atenção a isso, porque não é a primeira vez que eu falo isso, cuja missão está precisamente em fundir o comunismo com o cristianismo. É isso que eles chamam de cultura judaica cristã. Muito bem. Há décadas, eu já fiz vários programas de rádio sobre isso. Há décadas, o conceito de direita e esquerda já não existe mais no cenário internacional, pelo menos há 30 anos. E é curioso, porque a direita falsa brasileira, que deu apoio ao Jair Bolsonaro, que foi criada por Olavo de Carvalho, reeditou uma ideia de direita que conceitualmente não existe mais há 30 anos.
Uma das características da atividade do Steve Bannon é que ele vai se propor a criar, já foi criado um think tank, para formar novas lideranças que vão fundir cristianismo com comunismo. Isso é o que ele chama de neopopulismo. Né? O neopopulismo de direita. Ora, então, Steve Bannon concedeu uma entrevista à rede de televisão MSNBC, que tem sede em Nova York, que foi ao ar há poucos dias atrás. O problema dele contra o Papa é que ele fala que o Papa não está lidando adequadamente com a crise da pedofilia. Bem, ele é um civil, ele não tem nada a ver com o Papa, com a forma como o chefe da igreja lida com a pedofilia. Não é? E se o Papa não está conduzindo a coisa adequadamente, isso tem que ser tratado dentro da própria igreja. É preciso lembrar aqui o seguinte: o Vaticano é um Estado. O Papa é um chefe político e ele é um chefe religioso. Ora, uma vez que Steve Bannon ataca o Papa, ele está atacando a quem? Ele está atacando ao chefe do Estado ou ele está atacando ao chefe do Vaticano? Porque é impossível separar uma coisa com a outra, dado que o Estado do Vaticano é um Estado teocrático, ele é político e é religioso ao mesmo tempo. Então, essa justificativa é uma justificativa mentirosa, é uma justificativa que é um pano de fundo para não mostrar a verdadeira intenção. O professor da Universidade de Georgetown, John Kerr, alega que esse movimento que está sendo capitaneado por Steve Bannon, onde ele propõe a criar, preste atenção a isso, um exército para fazer guerra cultural, como Olavo de Carvalho, como os bolsonaristas no Brasil. Bannon está instrumentalizando a crise de abuso sexual para debilitar a autoridade, a liderança e a imagem do Papa Francisco. O que acontece é o seguinte: a igreja é uma estrutura piramidal. A latina, a bizantina não, porque ela não tem um Papa, não é? Uma vez que você ataque essa estrutura, portanto, o chefe de Estado e religioso, o rei e o sacerdote, digamos assim, não é? Da igreja latina, por tabela você desmonta toda a estrutura da igreja, não é? Isto é uma forma de levar a igreja à apostasia. Muito bem, os movimentos revolucionários que surgiram no século XVIII tinham precisamente esta característica, ou seja, de ser movimentos anticlericais e antimonarquias. Então, Bannon financiou a reforma deste monastério, que tem 800 anos, não é? E o local vai ser utilizado como escola de formação para uma nova geração de populistas com valores da tradição judaica cristã. O monastério do século XIII foi construído em 1204. Ele está numa montanha ao sul de Roma, né? E é um campo de treinamento populista. Steve Bannon lidera um ataque coordenado à legitimidade do Papa Francisco. Não é? E não é só a legitimidade do Papa Francisco. Ele lidera um movimento que ataca toda a estrutura da Igreja Romana. É inclusivamente apoiado por cardeais, que dizem-se defensores do cristianismo. Ora bolas! Então o que está acontecendo aqui? Nós temos um movimento dentro da própria igreja, né, de ataque à igreja em si, porque não é de ataque ao Papa. Os próprios cardeais têm um recurso, o Papa tem um mandato. Muito bem? Com a morte do Papa, elege-se um outro cardeal, que será o próximo Papa. Então qual é a razão de criar uma cisão desses próprios cardeais estarem criando uma cisão dentro da própria igreja? Cardeais esses diretamente unidos com mega bilionários
do mundo inteiro, cuja proposta é claramente divulgada como sendo uma proposta de junção da direita com a esquerda, do cristianismo com o comunismo, do judaísmo com o cristianismo. Esta proposta que une todas essas vertentes, eu também já fiz vários programas sobre isso. Chama-se exatamente a terceira esquerda. Inclusivamente, o movimento do Steve Bannon tem um nome curiosíssimo, porque é um movimento que fala de uma internacional de direita. Bom, houve várias internacionais, todas elas da esquerda. Nunca houve uma internacional da direita. Então, o que nós estamos vendo dentro deste movimento de suposta recuperação do conservadorismo, de suposta recuperação do neoliberalismo, nada mais é que o mesmo projeto de uma elite global anti-eclesiástica que permanece exatamente igual na sua intenção de ataque como surgiu no século XVIII. Então, o projeto de instalar fisicamente um think tank neoconservador nas proximidades do Vaticano revela que isso não se trata de uma iniciativa temporária, mas sim é o lançamento das bases de uma ação de longo prazo para tomar o controle da igreja, para desmoralizar a igreja. Bannon não age isoladamente. E o governo brasileiro mergulhou de cabeça num projeto que investe declaradamente contra o Vaticano. Os contatos de Steve Bannon dentro da burocracia do Vaticano são conhecidos. Um deles é o cardeal, tido como conservador, Raymond Burke, que foi nomeado pelo Papa Bento XVI. Não é? No início desse ano, o Papa Francisco condenou pautas. Aliás, a quantidade de brasileiros que tem chamado o Papa Francisco de herege é absurda. Então, nós estamos diante de uma situação extremamente curiosa, não é? Porque nós temos os próprios católicos sendo levados a atacar o chefe da Igreja Católica. Bem, evidentemente, como chefe da Igreja Católica, e dado que o mundo tem uma perspectiva completamente diferente, o Papa presumo que saiba o que está fazendo. Para concluir, o atual portador da bandeira de populismo de direita, Steve Bannon, né, aliado internacional de Jair Bolsonaro, declarou o Papa Francisco como inimigo do Ocidente. Acontece que o Papa não é uma figura isolada da Igreja. Uma vez que este indivíduo declara o Papa como inimigo do Ocidente, ele declara a Igreja como inimiga do Ocidente. Porque não há como separar a figura do Papa da figura da Igreja. Há uma estrutura hierárquica aqui. É preciso entender o que está sendo feito, né? As desavenças são tidas, portanto, por conta da imigração da Europa, por conta dos temas da pedofilia, por conta das questões de aborto. Isso tudo é pano de fundo. Tudo. Desde o século XIX, 1817, quando a maçonaria foi criada. Vou repetir mais uma vez. Brotou pelo mundo afora um movimento anticlerical brutal. O que isto tudo? Então, quando nós falamos desse assunto, ele é um assunto que está diretamente ligado à pauta da política, aparentemente, não é? Mas ao mesmo tempo ele toca a pauta da religião. O fato é o seguinte, tema sobre o qual eu também já falei muito. A proposta de todo e qualquer movimento revolucionário internacional, e do Steve Bannon é um movimento revolucionário de esquerda, travestido de direita, e pior, é um upgrade
é a fase mais avançada do movimento, é aquela fase que já vinha sido descrita e prevista há muito tempo. É a fase que vai fundir a direita com a esquerda. Portanto, aqueles opostos que foram criados na Revolução Francesa não existem mais nessa nova fase. Isso é exatamente a fase do Steve Bannon. E é por isso que essa gente está invocando o exercício da democracia direta, como está fazendo Jair Bolsonaro. Portanto, o governo brasileiro está absolutamente empenhado na destruição da Igreja Romana. Aliás, não é a primeira vez, porque desde 1822, quando a maçonaria deu um golpe de Estado e apossou-se do Brasil, o Brasil começou a investir pesadamente contra o cristianismo. Não é novidade isto. Portanto, nós temos quase 200 anos de um processo revolucionário brasileiro. O fato é, agora, há um cenário internacional deste liberalismo que vem sendo tocado nas Américas por uma entidade chamada Relial, sobre a qual eu também já falei sobre ela. Então, são vários aspectos que nós temos que ter em conta para ter uma leitura um pouco mais abrangente daquilo que está acontecendo. Então, há uma desestruturação dos Estados nacionais para formar um governo mundial. Esse governo mundial, na sua base, tem uma religião mundial. Não é? Muito bem, esta religião mundial, para que ela venha a existir, ela tem que destruir todas as religiões oficialmente formadas. Portanto, ela tem que destruir o judaísmo, ela tem que destruir o sionismo e ela tem que destruir o cristianismo. A gente colocando numa perspectiva só do Ocidente. Isso sem contar os neoceltismos, os neonaturalismos que estão surgindo. Nós temos dentro da religião judaica e nós temos dentro da religião muçulmana declarações igualmente dramáticas, assim como dentro da religião cristã, de ataque a essas religiões, promovidas por grupos transnacionais. Não pensem vocês que é só o cristianismo que está sob ataque. Não, todas as religiões estão sob ataque. Aliás, a ONU já criou um parlamento, a chamada URI, o Parlamento Mundial das Religiões. Portanto, esses assuntos estão entrelaçados. Eu finalizo aqui e vou deixar o artigo, vou deixar link de 3 artigos, pelo menos, para que vocês leiam. Um está em italiano, evidentemente. Leiam essas temáticas que estão envolvendo Steve Bannon. E vou deixar o link para o artigo que eu fiz, que está colocado no Medium, que dá nome dos principais teóricos, já há mais de 30 anos, que fundiram comunismo com cristianismo. Não é? De modo que é absolutamente sui generis, sintomático, que o Brasil tenha eleito um presidente fabricado pela junta militar maçônica que diz que é católico, e na verdade não é católico coisíssima nenhuma, porque as ações dele são de investir contra o catolicismo, porque se não fosse, ele não estaria unido a Steve Bannon. Se não fosse, ele não teria assinado o livro que dá em Israel, que fala da criação do terceiro templo de Israel. O problema da criação do terceiro templo de Israel fala da vinda do Messias judeu. Para que o Messias judeu venha, ele vai combater os outros Messias. Então, a aparição do Messias hebreu implica necessariamente na destruição do Messias cristão ou do Messias muçulmano, o Imam Mahdi. A história do Brasil é uma farsa. O problema é que esta farsa aqui, agora, mais uma vez, ajuntou-se com esquemas transnacionais para investir contra a cultura ocidental e cristã. Portanto, para investir contra a filosofia grega, a ordem e o direito romano e a moral cristã. O tema deste conselheiro Acácio, repito, é um tema de escatologia, messianismo político, profética, apocalíptica.
é um tema complexo, extremamente espinhoso e mais atual do que nunca. Os governos mundiais, vários governos de vários estados, resolveram investir seriamente na ideia do Apocalipse. Até o próximo, Conselheiro Acácio.